Shalom, povo de Deus! Não é essa a nossa saudação característica do nosso momento de pastoreio? Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde aí o seu coração, viu? Vamos ao nosso momento de pastoreio, agenda diária de Deus conosco? Vamos sim, te convido a nós louvarmos o nome do nosso Senhor juntos. Vamos louvar. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado,
Cordeiro Imaculado, santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro Imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Que alegria, que privilégio podermos louvar o nome do nosso Senhor juntos e a gente poder seguir aqui na nossa agenda diária. Vocês sabem que de vez em quando eu faço aqui uma breve elucubração sobre o próprio momento de pastoreio. O momento de pastoreio, ele é uma bênção para aqueles aqui que participam da sua ministração, porque é um jeitinho didático do Senhor nos levar pela linha das Escrituras como organizadas para nós, não é isso? Livro após livro, capítulo após capítulo. E isso traz uma boa ansiedade, se é que eu posso usar ansiedade num sentido positivo, que é qual vai ser o capítulo, né? Qual que vai ser esse assunto, qual que vai ser a grande lição. Ô irmãos, mas de vez em quando é tenso. De vez em quando o capítulo que cai para nós é daqueles que a gente diz, não, eu não queria ler esse capítulo. Que capítulo difícil. Então, antes de ler, de tirar curiosidade, eu queria dizer aos irmãos um raciocínio. Por que será que Deus deixa revelado na sua palavra histórias tão cabeludas, pesadas, de desvios terríveis? Eu acho que, em primeiro lugar, é Deus dizendo para nós que Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe a tragédia que é uma natureza caída do ser humano. Como quase que não há limites para o florescer do pecado e da maldade do coração. Deus sabe. E isso mexe comigo porque ao tempo que Deus sabe, Ele insiste em amar e ter um povo para si. Então nós vamos para 2 Samuel 13. Ele é muito pesado e ele revela que Deus sabe. Como eu não quero correr o risco nem de estar contando aqui a história, quem sabe usar termos inapropriados, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou ler. É até grande o capítulo, mas é porque ninguém depois pode falar, mas Roberto, como é que você fala isso, aquilo? Eu vou ler, porque aí eu estou lendo aqui as Escrituras. Ao final, nós voltamos aqui a alguns pontos que eu queria chamar a sua atenção. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Aqui só uma curiosidade. Por que diz que Absalão, que tinha uma irmã chamada Tamar, mas Amnon era irmão de Absalão? Veja, todos eram filhos do rei Davi. O rei Davi teve muitos filhos, mas com mulheres distintas. No caso de Tamar e Absalão, além de serem irmãos por parte de pai,
eram irmãos por parte de mãe. Já o Aminon era irmão deles por parte de pai, uma espécie de meio-irmão. Aqui é só para a gente entender a trama. Versículo 2. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Então ele disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: eu amo Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: vê, deita-te na tua cama, finge-te doente. Quando vier teu pai visitar-te, dize-lhe: eu peço que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois, vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar, em sua casa: vai à casa de Amnon, teu irmão, faz-lhe a comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa, amassou, fez os bolos diante dele, cozinhou, tomou a assadeira, virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, eu comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel, não faças esta loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela uma grande aversão. Maior era a aversão por ela do que o amor que lhe devotara. Disse a Aminon: levanta-te e vai embora. Ela disse: não, meu irmão, maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que fizeste. Ele não a quis ouvir, chamou seu moço que o servia e disse: deita fora esta, e fecha a porta atrás dela. Chamou o moço que servia, trazia a ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a lançou fora e fechou a porta. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada na casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira.
Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o próprio rei, Davi, e lhe disse: Eis que o teu servo faz a tosquia das ovelhas. Peço-te que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: Se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porque o rei lhe disse. Porém o rei lhe disse: Mas para que Aminon vai com você? Insistindo Absalão com ele, o rei deixou ir com ele Aminon e todos os filhos de Israel. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomem sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais. Não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. Os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou no seu mulo e fugiram. Iam eles de caminho, quando chegou a notícia a Davi que Absalão feriu todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes, se lançou por terra, todos os seus servos que estavam presentes rasgaram as suas vestes, mas Jonadab é aquele do início, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não pense o Senhor que mataram todos os jovens, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos, porque morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava em guarda, levantando os olhos, viu que vinham muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aí, vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. O Absalão fugiu e foi-se para Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava o filho falecido todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que já era morto. Até aqui. Pesado, não é? É uma história de profundas tristezas no seio de uma família. Há um monte de descompassos dessa narrativa com aquilo que o próprio Deus prescreve como bênção para o seu povo. Eu fiquei pensando, a gente fala o quê? Um texto tão triste, com tanta tragédia e esfacelamento. Então eu pensei, é isso. Vamos olhar aqui no texto e ver quais são elementos, quais são caminhos, quais são características que têm um poder destrutivo para a sua vida e para a vida da sua família. Começa o texto falando de uma paixão desproporcional, um negócio esquisito. Diz que Aminon olha a sua meia-irmã. Isso é duplamente absurdo. Ele querer forçar, que é um estupro. E ainda uma meia-irmã, um incesto. Mas ele tem uma paixão descontrolada. Queridos, cuidado com isso. Rompantes instintos, desejos descontrolados. Talvez não seja por outro motivo que Jesus tenha dito: se o teu olho te fizer tropeçar, arranca, lança fora. É melhor você entrar na vida com um dos teus olhos do que com os dois e ir para a perdição. Declare guerra a desejos descontrolados que você tem. Tem tido algum tipo de descontrole? É o quê? São rompantes de ira, de agressividade.
É o quê? É algum tipo de descontrole com ímpeto nesse sentido aqui de sexualidade, promiscuidade e imoralidade? É o quê? É algum tipo de rompante pelo dinheiro, por riquezas, então você mente, você sonega, você passa por cima. Desejos descontrolados, eles são senhor da sua vida. E eles têm um potencial danoso, destruidor. Foi assim com Aminon. Ele alimenta um negócio maligno. Então, meu primeiro ponto é esse. Esses desejos desproporcionais, eles lhe dominam a ponto de você fazer loucuras que podem destruir sua casa. Segundo ponto que nós temos aqui, o texto diz, veja que ironia, tinha Aminon um amigo cujo nome era Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi, então Jonadab era primo, ele era primo e amigo. O texto diz que ele era muito sagaz, astuto. Queridos, esse aqui é o meu segundo ponto. Cuidado com as amizades. Quem te dá conselho? Você tem ouvido quem? Esse Jonadab é uma peste, ele é uma praga, mas ele está ali. Ele está próximo. E Jonadab é a personificação da amizade do mundo. A Bíblia diz que quem quer ser amigo de Deus não pode ser amigo do mundo, porque o mundo não é amigo de Deus. Jonadab, ele vai como quem parece que se preocupa. Ele diz: Aminon, por que você está assim tão tristinho, cara? Você está assim cabisbaixo, você está assim meio brocochô. O Aminon faz o quê? Abre o coração com o mundo. Ah, Jonadab, eu tô louco de paixonite aqui. Jonadab é a amizade do mundo. Sabe o que Jonadab fez? Ele fez o que o mundo faz para você. Ele diz: segue o seu coração, Aminon, e seja feliz. E Jonadab é a personificação do mundo, pensando no mundo como aquele espectro de cosmovisão, de comportamentos e de convicções que são dominadas pelo inimigo das nossas almas. Por quê? Porque a estratagema de Jonadab para Aminon, ela é recheada de mentira. E a Bíblia nos diz quem é o pai da mentira. É Satanás. É o inimigo das nossas almas. E Jonadab, ao argumento de ser amigo, ele nada mais é do que aquele que está entregando uma corda para Aminon se enforcar sem que ele perceba. Aminon entra na mentira, ou seja, ele mente que está doente. Ele mente para o rei. Ele mente para a irmã. Ele arma uma cilada. Tudo por quê? Porque ele está seguindo as vozes do mundo, que no texto são as vozes de Jonadab. Deixa eu perguntar para você. Você busca conselho com quem? Você conversa com quem? Você tem problemas no matrimônio? Você conversa com quem no seu trabalho? Rapaz, está tão difícil, meu cônjuge está tão sem paciência, um negócio esquisito, sabe? Tão complexo. É no trabalho? Deixa eu te contar uma história, eu vou fazer aqui um parênteses, porque essa é uma história verdadeira de uma pessoa que foi muito próxima a mim lá em Brasília. Mas depois que aconteceu toda essa história, uma pessoa era casada com 3 filhos pequenos. E no trabalho, ele tudo coincidência. Na hora do café, tinha uma colega de trabalho, sempre ele tomava um cafezinho com ele. Você tá bem? Você tá meio cabisbaixo? Conta comigo. Sei que, tomando um café junto, aquela coisa. E ele, agradável aquela companhia, porque em casa estava assim um pouco difícil, a mulher meio sem paciência, 3 meninos pequenos, aquela coisa. E esse meu amigo conta que um dia, um outro colega de trabalho chegou para ele e falou assim: rapaz, nossa colega aqui é a mais linda aqui do trabalho e tá óbvio que ela tá jogando charme para você. Não, nós somos amigos. Não, mas peraí, não é agradável a presença dela? Agradável. Ela não é bonita? É bonita. Rapaz, a vida é uma só.
Segue seu coração. Seja feliz. Você vai desfrutar prazeres que capaz que você nunca desfrutou. Esse negócio botou uma loucura na cabeça desse amigo meu. Ele disse que aquela vozinha não ia embora dele. Rapaz, a vida é curta, é uma só. Segue seu coração. Você vai ter aqui, ó, prazer que você nunca teve. Pois o resumo da história é que ele, seguindo aquela voz, com esse ditame maligno do mundo, segue seu coração e seja feliz. Ele, com a mulher e os teus filhos em casa, ele se envolve com essa colega de trabalho e ele adultera com ela a ponto dele sair de casa. Ele conta, e eu vou aqui contar porque é uma história digna de um bom final. Ele disse que em algum momento, já nesse outro lugar onde ele estava morando com essa outra mulher, ele foi tomado de um desespero pela decisão de seguir o coração. E ele disse que ele ficou tão desesperado que ele pegou o carro e ele saiu por uma das avenidas lá de Brasília, chamado Eixão, dizendo: eu vou acelerar ao máximo, enfiar esse carro em uma dessas árvores, porque eu não mereço morrer, eu não mereço viver. Ele disse que naquele momento que ele foi tomado por esse pensamento de tirar a própria vida, veio um pensamento interessante nele. Ele disse: eu devo estar doente. Eu devo estar com algum problema porque eu estou querendo tirar a minha vida de verdade. E aí sabe o que ele fez? Ele estava próximo lá da 16 Sul, onde tem os complexos hospitalares, e ele entrou e parou numa emergência. Entrou numa emergência, deu entrada quando ele entrou no atendimento do clínico geral e o médico falou assim: me conta o que foi. Ele falou assim: eu só posso estar doente porque eu quero tirar a minha vida. E Deus tinha preparado um médico crente que diz: me conta. E ele conta essa história. Eu sou louco, eu caí na conversa do segue seu coração e seja feliz. Eu causei a desgraça da minha esposa, dos meus 3 filhos pequenos. Aquele médico, com muita sabedoria, o ajudou na emergência e o convidou para ir para a igreja. E aquele homem desesperado conheceu o Senhor Jesus. Ele entendeu que ele merecia era o inferno. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele reconciliou com sua esposa. Eles ainda tiveram um 4º filho. E eu tive o privilégio de ouvir essa história dele e dela em um dos encontros de casais que nós participamos ainda lá na minha antiga igreja de Brasília. Mas o meu ponto é: começa com o quê? Com as vozes que você ouve. Você ouve quem? Os Jonadabes do mundo? Isso tem o poder de destruir. Deixa eu te dizer, não faça isso. Da mesma forma que a gente falou sobre esses sentimentos descontrolados, deixa eu lhe dizer, não escute as vozes do próximo Instagram, da próxima postagem, do próximo vídeo do YouTube. Não escute as vozes, quem sabe, de pessoas do mundo que são dominadas pelo instinto de Jonadab, que invocam mentiras, que invocam você como centro, prazer como centro. Cuidado, isso tem um poder destrutivo. Busque o Senhor. Busque conselho que venha do Senhor. Procure pessoas que tenham o temor do Senhor para que você possa conversar com elas. Terceiro ponto que nós temos aqui diz respeito a Davi. Porque o texto diz que quando Davi ouviu todas as coisas, parece que começa bem, porque diz: acendeu-se-lhe a ira, há uma indignação, mas Davi não fez nada. Davi era pai e Davi era rei. Ele tinha uma autoridade onde ele poderia intervir numa disciplina fortíssima para com Aminon, tanto no sentido paternal de quem não consegue deixar os seus filhos perdidos nas suas complicações, mas Davi ficou omisso. A Bíblia não escondeu. Davi, esse estrategista, esse homem corajoso, um homem que ama o Senhor, ele tinha os pés de barro, porque ele tinha dificuldades na família. E aqui nós temos mais uma vez essa
apresentação. Ninguém sabe direito por que Davi não fez nada. Algumas ideias que eu li é que possivelmente por ser Aminon o filho mais velho, em alguma medida, talvez Davi imaginasse que poderia ser Aminon o que viria a sucedê-lo. E fica, sabe aquela tensão que o pai pode ter? Eu não faço o que é certo, o que é necessário com o filho, porque eu quero de alguma forma proteger ou preservar, mas mal você sabe que ao ser omisso como pai, você está trazendo o de pior para a vida dos filhos. É exatamente isso com pais que não disciplinam seus filhos. É exatamente assim com pais que eles até acham, não está certo, mas com uma pseudo-piedade, um pseudo-amor, você simplesmente não age, não intervém com a autoridade que Deus lhe deu. E quando você que é pai e mãe não age com a autoridade que Deus lhe deu, na correção, na disciplina, na instrução dos seus filhos, você também está em um dos elementos e uma das marcas que traz caos para a família. Portanto, aqui vai uma palavra para quem tem autoridade, em especial, eu acho que é uma palavra para os pais. Cuidado, porque quando você fica com o argumento de uma pseudo-preservação, você gera distinção de tratamento, privilégios, você não faz o que é certo. Isso acontece tanto. Nós pais, eu sou pai, eu não sei se acontece com você, nós somos rápidos em avaliar os filhos dos outros. Nós somos rápidos em dizer o que o filho do outro precisava. Nós somos rápidos em dizer como é que os pais dos outros meninos vacilam. E muitas das vezes é exatamente com os nossos, onde nós temos um chamado de Deus para agir com uma autoridade que corrige, que disciplina. Não é assim para os pais criarem os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não seja negligente. Às vezes pode parecer doloroso, mas em Hebreus Deus diz que todo pai que ama o seu filho o repreende. E ele diz mais, a disciplina no primeiro momento parece motivo de dor, mas no final ela é motivo de justiça. Nós precisamos aprender para não cair no erro da omissão no exercício da autoridade. Em quarto lugar, nós temos aqui algo tão comum e que é destruidor, que é o desejo de vingança. O texto é forte, né? Porque Absalão, e eu não estou tirando o tamanho da tragédia, tá? A irmã de Absalão, por parte de pai e de mãe, foi estuprada por um meio-irmão. Isso é tragédia com requintes de crueldade. Mas a vingança, ela é completamente destrutiva, porque ela destrói o alvo da vingança e ela destrói o agente da vingança. Absalão, sem saber, ele está aqui iniciando um enredo que nos próximos capítulos você vai ver. É um enredo que ao final vai culminar com a morte dele. Porque ele entra numa trama de malfeitos. A vingança faz isso. Isso diz que passaram-se 2 anos. O Absalão tinha mandado Tamar ficar quieta. É como quem diz, deixa que eu resolvo. Sabe, esse daqui é um outro elemento destruidor. É quando você carrega as marcas de injustiças terríveis que foram feitas, mas você não consegue entender o princípio das Escrituras. Qual é o princípio das Escrituras, Roberto? Eu vou dizer. O princípio das Escrituras está lá em Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Deem lugar à ira de Deus, porque Deus escreveu, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Queridos, não há nada que tenha um poder de adoecer coração, de transformar afeições do que esse desejo de vingança. Por 2 anos, Absalão arquiteta um plano para matar Amnon e ele o executa. 2 anos depois, veja que é um negócio aqui, ó, de uma maquinação terrível, de um coração que não conseguiu entregar ao reto juiz. E ele então faz a estratagema da tosquia, ele convida com ardil como se fosse para uma celebração,
ele chama os seus moços, Absalão é o mandante do crime. O texto diz, que ele diz para os servos, é para matar no meu sinal. Parece que os servos se estremecem e ele diz, sou eu que estou mandando, está na minha conta. E ele então manda matar e os servos de Absalão matam Aminon. E o texto vai terminar com Absalão tendo que fugir. Por quê? Porque é um assassino. Alguns dizem, né, vingança é um prato que se come frio. E eu concluiria esse adágio para dizer que ele é um prato que se come frio, mas que inevitavelmente dará indigestão. Como é que a gente faz? Quando situações muito esdrúxulas e injustas foram feitas, você só tem uma saída. Você precisa correr para o Senhor. Jesus Cristo, certa feita, ele falou para a gente que está sobrecarregada e cansada. Talvez gente que carrega essa amargura de coisas muito ruins que lhe foram feitas. E Jesus diz, você está sobrecarregado? Você está cansado? Vem a mim, eu vou te aliviar. Você vai achar descanso para sua alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Toda pessoa que carrega um desejo do mal para o outro, mesmo que o outro tenha feito injustiça, essa pessoa carrega fardos, carrega peso, é um desejo de vingança, é um desejo do mal. Se você executa ou não, esse fardo, ele te faz uma pessoa mais feia, porque gente que quer vingança tem um semblante feio. É gente que fica esperando o mal do outro. Cuidado com isso. Quando o Senhor fala lá em Marcos 11, 25, será que é? Às vezes a gente tentar citar assim, decorado, um texto que a gente não anotou é um perigo, né? Sim, mas ele diz, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja que curioso. Quando você não consegue perdoar entregando para Deus, você tem um prejuízo no seu relacionamento com Deus. Você tem prejuízo na sua oração para com Deus. Veja que coisa forte. O que Deus está dizendo é, não viva com essa coisa ruim da maldade que fizeram, desejando o mal, querendo a vingança pelas suas próprias mãos. A gente consegue perdoar quem cometeu tragédias ou injustiças como? Quando você entrega e sabe que Deus não deixará impune. E a Bíblia diz, ou Deus vai encontrar a pessoa na esquina de alguma forma, ou ela vai pagar no inferno, ou aquela tragédia será paga pela própria morte de Jesus, se aquela pessoa que fez o mal tiver um encontro com Cristo. Você sabe, Deus vai arrumar um jeito e não vai ficar impune. E se não vai, e se está com o Senhor, e se o Senhor me perdoou dos meus pecados, então eu posso perdoar. Queridos, essas coisas mal resolvidas, que geram essa angústia, esse desejo do mal e da vingança do outro, também têm um poder terrível. Tem mais um ponto aqui curioso, é só porque me chamou muita atenção a figura desse Jonadab. O Jonadab é o sagaz. Sabe o que Jonadab faz no final do texto? Ele quer ficar bem com o rei. Ele é um cara astuto. Ele é que chega para o rei e fala assim, veja rei, não morreram todos os seus filhos não, foi só Aminon. Inclusive eu percebi, viu rei, o semblante de Aminon, o semblante de Absalão, desde que Aminon fez aquela maldade com a filha. Olha a disfarçatez. Ele não chega perto do rei para dizer que foi ele que criou o engendro de mentira, foi ele que botou lenha na fogueira do Aminon, foi ele que foi o agente do mal. Não, ele quer ficar bem, quer falar mal de Absalão, ele quer estar bem com o rei. Nós temos que ter cuidado, queridos. Pessoas que talvez se aproximam e parecem que elas querem ser pessoas próximas que estão tentando
explicar o porquê das coisas. Às vezes, é para esperar o próximo momento de serem usadas pelo maligno para conselhos destruidores. Esse é o capítulo. O que eu posso falar ao final de tudo isso? O que eu posso falar ao final, queridos, é que um capítulo como esse, ele revela muito da natureza humana. Ele revela muito do quase sem limite para a natureza depravada do ser humano. E isso me dá autoridade e condição de dizer para você, o ser humano por natureza, ele não precisa de uma ajuda. Vou pedir para Deus me ajudar. Ele precisa ser transformado. Ele precisa de uma nova identidade. Ele precisa de um Salvador. O que a Bíblia revela para nós é que nós, por natureza, nascemos em delitos e pecados e neles nós estamos mortos. Mas só o Senhor pode nos dar vida. E a vida é a salvação. Porque senão nós passaremos a vida dominados por elementos, por caminhos que só causam destruição. Eu olho um texto desse e vejo, Deus sabia dessa natureza humana. E mesmo assim ele disse, eu vou mandar o meu filho. Meu filho vai morrer por gente que jamais conseguiria ter um relacionamento perfeito comigo. E Cristo morreu. Cristo morreu por pessoas com paixões desordenadas. Cristo morreu por pessoas que andaram seguindo conselhos deste mundo. Cristo morreu por pessoas omissas. Cristo morreu por pessoas vingativas. Nós precisamos desse Salvador e o Salvador veio, o nome dele é Jesus. Que o Senhor entre no nosso lar e na nossa casa. Que Ele mude as nossas características de vida. Que Ele nos afaste desses caminhos que destroem o lar. E com a presença do Senhor Jesus, nós sejamos agentes que abençoe a nossa casa. Vamos orar. Pai querido, capítulo duro, difícil, mas é o Senhor dizendo para nós que o Senhor conhece essa natureza caída. Então nos salva, Pai. Abre a nossa mente para entendermos que sozinhos estamos perdidos. Nos ajude a entender que foi necessário Jesus vir, ser condenado, morto, enfrentar a ira, o inferno no nosso lugar, porque é só pela justiça dele que nós podemos ser chamados de filhos. Pai, nos livra desses caminhos que destroem as famílias e que na força do Senhor Jesus nós sejamos agentes que abençoam o nosso lar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Querido, termino mais uma vez aqui, eu gosto de me unir com você na sua oração especial, seu tema. Vamos orar? Pai querido, eu fico aqui sempre imaginando alguém que chega no final de um momento desse pastoreio e tem ali uma questão tão específica que tem dominado a mente e o coração. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser um grande problema num relacionamento, pode ser uma dificuldade de lidar com uma injustiça terrível que lhe acometeu no passado, pode ser uma doença que está rondando pessoas próximas, ou até mesmo essa que nos assiste. O Senhor conhece e eu queria me unir a todos nesse instante para colocarmos no teu altar as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações, já te agradecendo porque o Senhor tem cuidado de nós. É no teu nome, no nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou.
é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração.